Olá, e aí pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês Sofia the First, quarto de estudos. Vou mostrar tudinho que vem aqui, ó, dentro desta maletinha. Vamos lá?
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o quarto de estudos da Princesinha Sofia. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar os próximos brinquedos, ok? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!